Já chegou, está chegando, já chegou quem eu queria. Já chegou, está chegando, já chegou quem eu queria. Já chegou linda Maria, que tanta falta fazia. Já chegou linda Maria, que tanta falta fazia. Laia, laia. Olá! Olá! Que bom que você está aqui. Sempre escutamos que é através da educação que podemos transformar o mundo. Só a educação que pode fazer o Brasil um país melhor para todos. E temos muitas escolas diferentes com suas filosofias, metodologias, atividades e temos uma pessoa que pode conectar todas essas informações para compartilhar com os alunos. Quem é? Quem é? Sim! É o professor, o que temos de melhor, o nosso ouro verdadeiro, o melhor do Brasil. Um educador capaz de trazer para fora o que você tem de melhor. E eu descobri que um bom professor, uma boa professora, não é aquela que sabe tudo de tudo, e sim aquela que se interessa por tudo. E aquela que faz despertar a sua curiosidade. E o que está por trás dessas escolas grandes, essas filosofias famosas, metodologias transformadoras e atividades educacionais de sucesso? É a arte de um bom educador. Por isso vamos conhecer alguns destes professores que estão espalhados por todo o Brasil e saborear as suas ideias. Bem-vindo, eu sou Estevão Marques, um professor que sabe que para ensinar o professor precisa usar a cabeça, mas para a criança aprender, o professor precisa usar o coração. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e convidar uma professora, aluna do curso Educando pela Brincadeira. Tive o prazer de conhecer ela no curso e ela está aqui hoje para conversar com a gente e tem uma experiência muito grande. E é muito legal porque a gente aprende nas conversas com pessoas que trabalham na mesma área, uma área próxima da gente, e a ideia aqui é conversar sobre educação e, melhor, trazer atividades práticas para você utilizar amanhã mesmo na escola. Então, muito obrigado por todos estarem aqui. Feliz Ano Novo. Deixa eu ver se eu chamo aqui a... Chamando. Vamos ver se vai dar certo. Opa, Ei, deu certo! certo. Boa noite, boa Valeu! noite. Que demais, Carolina. Muito obrigado por estar aqui com a gente, não só comigo, mas com muitos professores de todo o Brasil. E que, quando você fez sua apresentação no curso, eu falei, nossa senhora, quanta coisa legal, né, que a Carolina passou. E eu acho que vai ser Obrigada. muito bom conversar com você. Então, para todo mundo te conhecer, se apresente, fale de onde é que você está falando, que cidade, com o que que você trabalha. Então vamos lá. Meu nome é Caroline, eu falo de São Paulo, SP. Eu tenho 26 anos. Eu comecei na faculdade de pedagogia em 2017. Eu tinha lá meus 21, 22 anos. Atualmente sou pedagoga, especialista em Libras. Estou na caminhada aí de ter bastante experiência, de conseguir aprender mais. Esse curso está sendo muito, assim, significante na minha vida. Parece que, assim, eu tenho o perfil dele, vamos dizer assim, sabe? Das brincadeiras, do lúdico. Isso eu acho muito, muito legal. E é um prazer também, Estevam, para você estar dando essa oportunidade aos professores de estar batendo papo, estar conversando e falando um pouco sobre a carreira de cada um. Isso é muito importante e engrandece demais a gente por dentro. Ah, E é de Carolina, professor a professor, né? É meu é o professor quê? atualmente. Desculpa, eu não ouvi a última frase. E é de professor a professor, né? Porque atualmente você é meu professor. É, mas eu acho que somos amigos, né, de uma mesma jornada, e eu aprendo muito, né? É legal que a gente, no curso Educando pela Brincadeira, a gente está numa comunidade,
do Facebook, que a gente compartilha ideias, e o mais legal é ver exatamente como cada um consegue adaptar para a sua realidade. E eu, Carolina, eu quero muito conhecer um pouco sobre a sua jornada. Por que você foi escolher pedagogia e o que que te levou para essa linguagem de sinais, que é tão bonito ver como a gente pode se comunicar com todo o corpo? Sim, com certeza. Bom, desde pequena eu sempre achei muito linda a profissão de professor. E eu sempre quis me ver lá na frente. Eu acabei indo para outras áreas antes de ser professora. Eu me formei cabeleireira, fui para RH, fui para web design, fui para escritório, fiz bastante coisa, mas eu acabei não conseguindo me rendir à pedagogia. Na faculdade eu aprendi muitas coisas. Uma das primeiras coisas que me marcou foi quando o professor falou assim, que pedagogia é uma profissão que nem qualquer outra. Antes da gente amar, é uma profissão, né? E muitas vezes a gente se vê em, eu gosto de criança, gosto daquilo, mas além disso é uma profissão, né? O que nós fazemos. Tudo isso aí, o amor, o gostar de criança, tudo é um bônus, né? E na faculdade eu acabei me envolvendo em bastante projetos. Eu me envolvi numa iniciação científica muito legal sobre filosofia para crianças com o Marcos Antônio Lorieri. Ele foi um orientador ótimo, perfeito. Isso me ajudou muito nos estágios que eu estava fazendo no momento da faculdade. Eu consegui colocar muita coisa em prática. E acabei indo para Libras, inicialmente por conta de uma professora, que ela fazia parte de um outro programa de estágio que eu fazia com a faculdade. Ela acabou falando que fazia Libras, que era para a gente se envolver. Vamos tentar, vamos ver como que é esse mundo. E aí eu entrei. Eu entrei nesse mundo e, assim, é magnífico. É magnífico quando a gente aprende sobre outras culturas, aprende sobre a diversidade e aprende também como lidar com o outro, como se comunicar. O curso de Libras, ele tirou muitos estigmas de mim, muitas coisas que nós pensávamos e que, assim, a gente vê que é totalmente diferente. É algo muito bom. Atualmente, eu não estou tão praticante de Libras quanto eu gostaria de estar. Porém, este ano, com certeza, eu vou estar praticando mais Que legal. a língua de sinais. Só que, assim, é magnífico, porque eu pude ter experiência com uma professora minha da faculdade, com parceiros meus da faculdade. Então, foi uma troca muito legal. E eu também fui inclusa na Libras, né? A professora chamou um surdo para participar e ele me deu um sinal. Então, eu estou inclusa na comunidade. Hoje em dia eu tenho meu sinal, Carolina. Está batizada. Que demais. E, ó, às vezes a conexão sai, não consigo te Vou... escutar. É. Mas isso, Carolina, eu acho muito legal, porque a gente fala muito de como se comunicar, e quando a gente entra nas Libras, a gente começa a entender que é a segunda língua mais falada no Brasil. Não sei se ainda é, se você fala. É a segunda língua mais falada no Brasil. E outra coisa, a gente se comunica muito por palavras, mas a gente não retém tudo pelas palavras, escutando o que a pessoa entende. A gente escuta também o tom de voz, né? Olha, mas o que? Eu estou falando com você, você tem que me escutar. Tem gente que grita, que gente fala baixinho, mas a gente entende muito mais quando a gente conversa com o corpo. E eu acho que o Libras, a gente começa a entender uma nova cultura, a gente consegue entender a segunda língua mais falada no Brasil e traz também uma linguagem corporal que toda criança deveria saber, né? Porque você começa a ter um repertório e palavras que vão trazer para o seu cognitivo uma maneira nova de encontrar novas soluções, de pensar. Isso é muito interessante. Assim, é muito gratificante. São coisas que a gente vê que parece que são mundos diferentes, mas não. Assim, foi magnífico. Libras hoje faz parte do meu dia a dia. Eu gosto muito. É algo que eu ainda pretendo me dedicar ainda mais para poder saber e levar com bem mais propriedade,
pois é uma cultura que está aí crescendo muito, tendo muita visibilidade, ainda bem, né? E, assim, Libras é só o começo, né? É igual como quando eu falei da pedagogia, é só o começo. Eu sempre estou me envolvendo em cursos, eu gosto muito de estudar, não é algo que, assim, faz parte do meu perfil, faz parte de quem eu sou. Eu gosto de estudar, eu gosto muito de me envolver. Eu pude compartilhar com muitos amigos estágios que nós fizemos, oportunidades de programas para a gente participar, que foi assim, essencial para da onde que eu estou hoje. Então, atualmente, estou como professora regente em um SEI, que é o Centro de Desenvolvimento Infantil. Trabalho com crianças de 0 a 3 anos. E este ano temos um desafio na educação infantil, que são as salas multietárias, são crianças de 2 a mais ou menos 5 anos, dependendo da data do nascimento dela, que estão juntas em uma sala. Até ano passado não era obrigatório, neste ano vai começar essa obrigatoriedade, e nós estamos lidando com esse desafio, que é lidar com essas diferentes faixas etárias. E assim, Esteva, o curso, a metodologia Hadoop ajudou muito a gente poder colocar, organizar tudo que a gente tem na nossa cabeça. Porque a gente está lidando não somente com salas multietárias, nós estamos lidando com uma grande quantidade de crianças em sala de aula, nós estamos lidando com culturas diversas, que atualmente está vindo muito isso à tona na pedagogia, na área educacional, a visibilidade das diversas culturas que nós temos, né? Este ano, como temática, vamos ter as culturas indígenas, as culturas africanas, vamos conversar também sobre gêneros com as crianças, temas muito importantes, né? Então, assim, é um ano de muito desafio este ano, mas com certeza falo com propriedade que eu estou preparada para isso, é algo que eu sempre venho estudando, é algo que eu sempre venho tentando me aperfeiçoar. Antes mesmo de eu desenvolver algumas aulas com as crianças, eu gosto de pegar, vivenciar, igual com a colher, que nós fizemos com a colher. Tem também este aqui que eu esqueci o nome agora, só que falta o aqui no meio. Então, eu sempre tento experienciar antes, como se a nossa criança interior, né? A gente precisa vivenciar, ver o que a gente está fazendo, nos divertir, para depois passar com as crianças. Aliás, eu me diverti muito, acho que você vai lembrar de onde que é isso aqui, ó. Ah, o Monstrolino? Ai, que demais! Ficou lindo, Carolina. Eu tive uma experiência muito boa. Eu fiz esse monstrolino com a ajuda da minha mãe. E adulto também brinca, adulto também aprende com quem ama. E isso é muito importante. Foi feito com muito amor, muito carinho, que vai ser colocado em prática. Muito legal. Como é que você fez o monstrolino? Vou pegar o meu aqui, que eu ganhei do Fruto Parque. Mostra o seu monstrolino. Aqui. Fazer Aqui, o nosso monstrolino! Isso daqui foi feito com tecido. Que material você usou para fazer o seu monstrolino? Eu sou fãzaça de reutilizar, reciclar, recriar e tudo mais. Então, eu usei meia para fazer o braço do monstrolino. Eu usei meia. Aqui, para o corpo do monstrolino, eu usei uma blusa que não usávamos mais para fazer essa parte. Aqui eu usei de bichinhos que já tinha ido embora, a gente usou também. Tem até 3 aqui, orelhinhas, né? Olha que engraçado, Estevão. Esses detalhes aqui de florzinhas, a minha mãe sempre gostou de arrumar nossas roupas, de recriar nossas roupas, e tudo isso aqui eu consegui utilizar. Coisas que minha mãe usava há muito tempo, eu consegui colocar no monstrolino. E eu enchi com isopor. Peguei o isopor, acerei ele bastante. E dentro aqui eu tenho como se fosse um papelão. Um papelão, só que um pouquinho mais grosso, para dar um pouquinho mais de sustentabilidade.
Temos aqui também a perninha dele para colocar aqui no pé também, brincar. E assim, muito divertido, foi muito gostoso realizar também o Monstrolino. E vai ser melhor ainda poder brincar com as crianças com o Monstrolino. E posso aproveitar e dar uma ideia que veio aqui na minha cabeça, Estevão? Pode, por favor, por favor. Que se você deixar, eu não paro de falar, viu? Não, fala que eu estou anotando, depois a gente relembra, moça. Boa! Estava vendo as atividades do Monstrolino, vivenciando a música e tudo mais, aí eu pensei, poxa, eu preciso desenvolver uma sequência didática, porque o método Adobe fala muito disso, da gente destrinchar uma proposta, mas para a criança experienciar de diversas formas, emocional, cognitivo, sensorial, cultural. Então, existe toda uma responsabilidade, né? E com esse tema do Monstrolino, a gente consegue trabalhar muitas coisas. Sentimentos, cores, se a gente quiser, diversas coisas. Aí eu pensei, poxa, a gente pode criar um Monstrolino também com as crianças, né? Por que não criar um Monstrolino? E por que não também se identificar com o Monstrolino? Porque muito que eu fiz aqui foi algo que eu me identificava. Por que não fazer isso com as crianças? Podemos usar uma foto, podemos usar a mãozinha, várias coisas, mas sempre das crianças, assim, poder participar. Eu pensei, poxa, como que eu vou usar uma cola quente ou alguma coisa assim com as crianças? Eu pensei, não, eu vou tentar sair disso, vamos tentar fazer diferente. Então, assim, podemos utilizar materiais recicláveis, não precisa ser necessariamente um monstrolino de tecido. Podemos utilizar o tempo deles mesmo colarem e depois a gente fazer um reforço para não ir embora tão rápido o brinquedo, assim, porque eles gostam de puxar, interagir. Então, isso é muito legal, essa sequência didática, em que eles possam dançar, participar com a professora e o monstrolino, e depois participarem cada um com o seu monstrolino também, né? Isso é muito legal. Isso Nossa, é muito divertido. Calma que você está explodindo a cabeça de muitas ideias e que pode ser já prático para muitos professores. Né? Uma coisa que você falou de reutilizar, se identificar, a primeira coisa que eu achei super bonito foi assim, tive uma ideia, tive uma coisa, falei com a minha mãe. Então, isso é tão bonito, porque a primeira coisa que a gente pode utilizar é a família. Então, você trazer a família para dentro de um processo pedagógico é a melhor maneira da criança aprender. Então, se você pudesse fazer uma sequência de atividade com o monstrolino, com a família, na escola, seria genial. E, para quem não sabe, tem muita gente que não é do curso Educando pela Brincadeira, eu vou botar um pouco da música do monstrolino que a gente está falando, e você vai entender essa organização que a Carolina está falando de uma maneira tão bem, já extrapolou, já fez um projeto didático utilizando vários elementos, mas a gente vai chegar. Vou botar a música para todo mundo escutar. Coloca, vou até colocar a música aqui junto. Todo mundo dança, dança, eu danço com o dedinho, festa do monstro. Olha a palma! Na festa do monstro lindo, todo mundo dança, dança na festa do monstro lindo. Eu danço com a mão, com o dedinho. Olha a palma! E essa é a festa do monstrolino, que a Caroline tem um monstrolino genial que ela falou. Esse é o meu que os alunos meus fizeram do Tum Tum Pá. E é elástico, tecido, você pode fazer com isopor, papelão, fazer com as crianças. Mas é uma música que trabalha com as partes do corpo e com uma organização de canções acumulativas, né? Com dedinho, com mão, com pé, com bumbum, e vai aumentando. Isso é legal para trabalhar a memória nas partes do corpo. Crianças de 2 a 5 anos, esse é sucesso absoluto. Ainda mais quando você transforma num personagem, um monstro, talvez que você tenha medo, mas não, nem todos os monstros dão medo, né? Você tem vários filmes que já brincam com isso, então você está vencendo essa questão do medo também.
E aí a Caroline levantou várias ideias, eu anotei um monte de coisa que você falou, que é genial, que às vezes passa desapercebido, mas vai ajudar muita gente. Primeiro, ela falou da profissão de ser professor. Isso tá muito claro na cabeça da Caroline e é muito bom que todos os professores tenham isso claro, porque você, não só de amor, vive um profissional da educação, ele precisa ter uma formação continuada, precisa vivenciar, não é só você sentar e esperar os monstruinhos cair na sua cabeça. Não, você vai vivenciar, experienciar. Você vai fazer cursos, você vai ter envolvimento com aqueles cursos. Olha o Hum, tanto de coisa que a Caroline fez. Filosofia, Libras, e foi para cá, e fez aquilo, e fez... E tudo isso vai juntando essa personalidade da Caroline a ser quem ela é hoje. E também vai ter a parte do trabalho, vai ter muito estudo, mas tem essa formação continuada. Então ela vai pegando o melhor de cada casa para formar quem ela é. E depois ela falou assim, nossa, e depois do Educando pela Brincadeira, eu conheci o Hadobe que ajudou a organizar. Então, o que, que acontece? Por ser uma profissão, a gente tem uma quantidade de repertório gigantesco, às vezes a gente nem sabe que tem essa quantidade de repertório, mas quando fazer, como fazer esse repertório, aonde, qual a ordem. E ela falou uma coisa muito importante, ainda mais agora que tem internet, um monte de informação surgindo para todo lado, como organizar. E ela falou do Hadoop, que transforma exatamente uma ideia, você pega o H, né, que são acrósticos de Hadoop. O H é história. Pega a música do Monstro Lino e transforma na história do monstro. Coloca as crianças no meio da história, inventa com as crianças com bonecos, com brinquedos delas. Aí você vai fazer o A de artes, que é exatamente isso que a Carolina está falando. Vamos confeccionar com as crianças? Podemos chamar a família para fazer um com dia aberto, certeza. né, para a Melhor família ver ainda. e participar. Depois tem o D, de dança. Nossa, a gente pode criar dança, que na brincadeira já tem, lá no curso a gente ensina dança. Ah, tem objetos. A Caroline mostrou as colheres. A gente poderia colocar colheres na dança, ou então, sei lá, um pau de material reciclado. Isso é muito legal. Depois B de brinquedos, né? Trazer brinquedos da casa da criança para fazer parte da escola. Ela vai sentir que um pouquinho da casa dela mora na escola, faz parte da história do Monstruíno. E o I de instrumentos Exatamente. musicais, que você pode cantar com as crianças, trazer tamborzinho, chocalho, e vai ser muito legal, que ajudou a organizar. Isso foi que a Caroline falou, e ela conseguiu fazer essa sequência didática muito clara, porque as coisas, a partir do momento que você tem uma ideia, você sabe como organizar ela. E por isso que a Caroline veio falando, não, e você pode fazer isso, e pode fazer aquilo, e fica muito E você claro vê que esse eu estou processo. empolgada, né? Saiu ainda. Muito bom. Então, isso é genial. Então, duas coisas que eu adorei, Caroline, e eu acho que vale a pena para todo mundo pensar na profissão do professor, que é o amor, envolvimento, trabalho, na formação continuada, e como Sim. organizar todos esses conhecimentos que a gente tem. Isso foi muito bonito que você falou, e com esse exemplo do Monstro Lindo, que eu achei genial. E, Caroline, mais uma dúvida que eu tenho. Como é que você conheceu me conheceu, né? Estevão Marques, curso Educando pela Brincadeira. Como é que eu cheguei no meio de tanta coisa que você faz? Fui com consciência de quem era você há um ano, mais ou menos, atrás. Mas eu já te vi em muitos lugares. Eu já tive em muitos lugares com outros grupos musicais também que fazem parte do nosso repertório, que fez parte também da minha infância. Isso que é muito importante. Tem aquilo que a gente vê no passado, como que era, e agora no futuro, no presente, né? Que a gente vê o que significa. E durante a diretora da escola onde eu trabalho, ela falou, olha, tá tendo o curso, tal, vamos fazer. Ela publicou, aí eu falei, quer saber, eu vou ver. Eu vou ver, eu fiz a semana intensiva, gostei muito, fiquei muito curiosa, não vi a hora de abrir o curso, que eu assim, eu fiquei muito curiosa para saber o que tinha. Me inscrevi e assim, ainda tem muita coisa para eu ver, ainda tem muita coisa para eu ler, mas o que eu já vi,
os conceitos que eu adquiri em sala de aula, eles são essenciais. Porque a gente não está lidando com adultos, nós estamos lidando com crianças, né? E a linguagem da criança, como a gente se comunica com elas, como a gente estabelece o laço afetivo e tudo mais, é pela brincadeira, é pelo lúdico. Porque, querendo ou não, este é o mundo da criança. E a gente tem a oportunidade, né, de se divertir demais também. Eu coloco muito na rotina música. Eu tenho alguns instrumentos aqui em casa que não são meus, é do meu marido, que é a gaita, o violão. Então eu levo a gaita para a escola, eu tô lá brincando com a gaita e eles estão assim, ó. Então, se é pra gente lavar a mão, eu uso a música, se é pra gente ir comer, eu uso a música, porque tudo tem que ter um significado, tudo tem que ser legal, né? Tudo tem que ser dessa forma. Eu até envolvi meu marido na escola, que a gente fez um projeto com os pais. Assim, a família, ela tá sempre envolvida. Sempre envolvida. Fiz um projeto com os pais em que ele tocou violão, nós fizemos uma roda musical. E, Estevam, eu pensava que essa parte seria que eles queriam ir embora, só que não. Pediram bis, pediram bis, pediram bis e pediram mais bis ainda. Foi muito gostoso. Foi um momento musical, assim, muito gratificante. As crianças super se envolveram, a família também. Então, é assim, quando a gente fala em sequência didática, plano semanal, projetos, é muito importante envolver a família, porque a partir do momento que a criança, ela sabe que não existe, que a escola não é um lugar que ela é deixada, que é que faz parte da rotina dela e da convivência, que a família dela também é bem-vinda, se torna algo natural. E e a minha parceira, no passado, enquanto estávamos no berçário, tivemos 100% de sucesso nisso. Foi muito bom, foi muito gratificante. E não foram só as atividades do curso que eu coloquei em prática, foram os conceitos que eu aprendi. Porque muitas vezes não é só fazer uma atividade, colocar no papel e mandar a criança fazer. Porque muitas vezes a atividade não sai como a gente planeja na nossa cabecinha. Mas se eles exploraram, se eles se divertiram, se eles comentaram com a família, então deu tudo certo, né? Então é sempre isso que eu tento colocar na minha cabeça. A proposta, a atividade, mas eu também preciso ter um conceito sobre o que eu estou passando, eu preciso ter a vivência do que eu também estou propondo para as crianças e os familiares. Então, assim, que nem eu falei no início, não é só de amor que vive o professor. A gente estuda, a gente precisa estar preparado para tudo, né? E tem tudo isso. E é muito gostoso, muito gratificante. Eu gosto bastante da minha profissão. Nas minhas férias eu fui para museu para tentar me atualizar sobre tudo que anda acontecendo, sobre a cultura indígena, a cultura africana, brincadeiras. Acontece bastante coisa nas férias. Eu gosto muito também de compartilhar com os pais o que anda acontecendo, principalmente gratuito para crianças estarem participando. E só para fechar, eu trabalho num lugar privilegiado, que tem biblioteca, temos um parque próximo, e ano passado conseguimos levar bastante as crianças para a biblioteca, envolver elas nesse mundo letrado, e esse ano a intenção é mais ainda. A intenção é sempre quebrar as barreiras que nós mesmos colocamos, por medo de talvez acontecer alguma coisa, por receio de acontecer alguma coisa, só que a base também que a gente tem que ter com a nossa turminha é a confiança. Se existe esse laço afetivo de confiança, respeito, tudo dá certo. Tem momentos que a gente fica com o cabelo em pé, mas tem mais melhores momentos, né? Muito mais. Caroline, muito legal. Isso tudo que você está falando é muito importante, porque muitos professores que estão aqui, a gente vai atrás de atividade, né? Atividade, atividade, atividade. E eu sei que é mais fácil, né? Você pensar em atividade, você aplica, mas aonde é que a gente quer chegar com isso? Então, a Caroline falou sabiamente qual que é o processo, né? Porque a brincadeira pode ser, ela tem que ser usada como um processo facilitador para ajudar a criança a compreender uma técnica, um conceito, para entender um relacionamento, uma maneira de se conectar com os amigos, com o professor.
Então, a Caroline deixa muito claro esse processo. E a atividade brincante, lúdica, ela vai facilitar esse processo, né? Então, nós professores sabemos, eu quero chegar ali, e eu tenho esse plano, plano A, plano B, porque a gente idealiza muita coisa na hora de dar tudo errado, mas você tem o plano B, tem o plano C, mas o seu objetivo está claro. E as atividades estão na sua manga. Como a maneira de organizar, como o Hadouken, que a gente falou, você pode ir pela história, você pode ir pela dança, as crianças estão de um jeito, você pode trazer um instrumento, que nem você falou, a gaita. Eu utilizei hoje a gaita, com crianças Olha de que 4 anos, legal! e quando antes de falar, eu comecei a tocar a gaita, a criança olhou para mim e falou, eu te amo. Foi muito legal, foi uma comunicação que falou, eu te amo. Então, você sabe onde é que você quer chegar, mas você tem uma organização, você tem um processo facilitador para a compreensão de um conceito, uma técnica. Então, você vai muito confiante, né? Você sabe onde é que você quer chegar, você tem o repertório, você tem a organização e você tem a família. E isso foi muito importante. Mas a gente só vai conseguir realmente uma educação transformadora se a gente conectar o professor, o aluno e a família. E esses Com certeza. projetos, que nem você falou que foi super legal, e o seu marido está envolvido, já envolveu a mãe também, que está envolvida no processo, a família inteira. Então, você começa a conectar com a família e você fez um projeto super legal. Eu anotei aqui, todo mundo anota aí, que é compartilhar o que tem de interessante no nosso bairro. Porque a cidade está ensinando muita coisa para a gente. Então, do muro para Com fora, certeza. é uma outra escola que tem muito a nos ensinar. Então, talvez os pais precisam abrir o olhar para falar, nossa, tem uma biblioteca aqui do lado que é maravilhosa, eu posso ir lá, tem apresentação, eu tenho o SESC, um centro cultural, eu tenho um parque que tem atividade no parque, e se o E a professor sabe escola, disso, Estevam, pode entrar em ele tem que contato promover. também com as bibliotecas, com os parques, sabe? As diretoras, as professoras, comuniquem, façam uma parceria, façam troca no Instagram de agenda do que pode acontecer ou não, porque assim, é o envolvimento com a comunidade, né? Isso é muito legal. Nós estamos com a oportunidade de fazer isso na escola onde eu trabalho. Vamos estar aperfeiçoando isso cada vez mais. Não é um processo fácil, é um processo difícil, ainda mais com a rotina das professoras que trabalham em outras instituições, né? Que, assim, é muito difícil, só que, assim, é prazeroso, é gratificante e dá um resultado enorme, Dá resultado, enorme. então pensa no resultado. Então, o que se passa, ai, que trabalhoso, não. Você está semeando e você vai colher um resultado magnífico, que você vai ter a Com família, certeza. o aluno, toda a comunidade escolar nos rituais. Isso não deixa de ser um ritual, né? Assim como a Caroline falou, não, a gente canta no começo da aula, no final da aula. As crianças precisam desses rituais. E esse encontro com a comunidade na cidade não só dentro do muro da escola, mas isso aumenta o ritual e você vai colher muitos frutos. E, Caroline, você lembra de algum depoimento de uma criança ou de algum pai que depois de uma atividade ou de um encontro falou com você? Tenho sim. Posso dar uma introdução rapidinha de como que isso iniciou? O berçário, ele é onde os pais estão começando a colocar as crianças na escola e é o primeiro contato das crianças com a escola. Então é muito importante, porque a gente está lidando com crianças inseguras e pais inseguros também. A gente, antes de uma família vir comunicar, falar comigo e com a minha parceira, a gente desenvolveu um projeto de um jornal na nossa turma, em que as crianças passam por diversas fases. A mais temida, que é a mordida, a mais desejada pelos pais, o desfraude, né? E também um dos mais temidos é o quê? As brigas, né? Ou não dividir o brinquedo. Então, a cada tema que a turma nos mostrava, então, por exemplo, às vezes a turma estava conversando com essa fase da mordida, enviávamos um jornal informando como que é essa fase da mordida e como que a gente trabalha.
Então a gente conversava com o pai da criança que foi mordida e com o pai da criança que mordeu, para conversar em casa. Não existe isso de brigar, é conversar, porque é para a criança sempre manter na cabecinha dela de que a escola sempre tem comunicação, que não existe essa diferença da família e da escola tão gritante quanto alguns. E uma mãe, em específico, ela estava com dificuldade na adaptação do filho. Ele estava assim bem choroso nos momentos de sono, bem resistente em alguns momentos de brincadeira, e nós tentamos N coisas. Foi um momento assim muito difícil porque a gente estava aprendendo como que essa criança se comunica no início do ano. A gente estava ainda estabelecendo esse laço afetivo e mesmo assim nós conseguimos identificar que era insegurança dessa criança. Só que essa insegurança criou um monstrinho gigantesco, né? Então a gente começou a nos comunicar com a família, falando para conversar na hora do sono, para a gente manter uma rotina semelhante para ajudar com essa criança. E essa mãe falou que meu filho aparece em casa e não para de cantar. É na hora de comer, comida, tchá, tchá, tchá. É na hora de lavar a mão, lava a outra. Então, assim, a rotina da escola fazia parte da vivência da criança dentro de casa. E os pais viam isso 100%. Aí eles, como que vocês falam quando acontece alguma mordida? Sei que a gente conversa com a criança. E houve momentos em que os nossos bebês conversavam com outros bebês quando via acontecendo uma mordida. Então, claramente, os pais, eles fazem assim e conversa, os pais viram esse resultado. E a gente, todo mês, a gente pedia um feedback desses pais. Como que está o desenvolvimento do seu filho em casa? O que está acontecendo? Tem alguma fase? Está acontecendo alguma coisa? Gostaria de tirar alguma dúvida? Então, esse suporte foi essencial para a gente saber como que está o desenvolvimento da criança, para os pais terem confiança na gente e, de claro, ter essa devolutiva maravilhosa dessa mãe, dentre de outras que deram essa devolutiva, que é: o meu filho canta, o meu filho explora, o meu filho come com felicidade, o meu filho brinca com felicidade, ou senão, nossa, agora ele está destemido, agora ele não tem medo de nada, né? Porque muitas vezes a gente pensa que bebês são assim de porcelana, né? Mas não, a gente precisa dar confiança para eles. O que nós temos que fazer essencialmente é o apoio. E nós tivemos isso com a família, com o projeto que foi desenvolvido, tivemos diversos feedbacks ótimos, talvez até tenha alguma família aqui também na live, não sei, porque assim, eu fiz até um perfil para poder ter comunicação com eles de tão legal que foi esse trabalho que realizamos juntos, né? Que a gente agora leva para a vida. Isso, assim, é muito bom. E graças também, né, puxar o seu saco, porque assim que foi graças ao Adobe, foi graças ao curso, porque se eu também não tomasse a iniciativa de fazer algo que eu sei que iria melhorar minha prática didática, isso não estaria acontecendo. Então a gente tem que ver o que é que falta na nossa prática, o que é que falta que a gente pode aprender. Então eu vi que eu precisava aperfeiçoar mais isso. Então eu aperfeiçoei. E por enquanto tá sendo assim um boom. E eu sei que depois vai ser um boom maior ainda, que eu for adentrando mais nas atividades. E assim, Estevam, o meu planejamento anual só tá praticamente educando pela brincadeira. É muita coisa, né? Que legal. E aqui, você falou uma coisa que eu fiquei muito feliz, assim, nossa, e aí eu sabia que ia dar certo, eu vi que eu precisava. Qual que foi o seu voto de confiança quando você falou: ah, eu vi o vídeo, você falou, né, eu faço um intensivão, educador referência, que eu disponibilizo gratuitamente algumas atividades. O que foi que você viu e falou assim: tá bom, vou fazer o curso e vou investir, porque é Eu um vi investimento na sua semana. quando estava escrito de ser um educador, um professor referência, isso me chamou muito a atenção. Porque eu quero ser referência. Eu quero muito ser
ser a referência de outros professores, entendeu? Poder auxiliar, não é poder ser mais ou menos, mas poder ajudar, auxiliar e ser referência para os demais. E durante o intensivão eu vi que algumas pautas eu ficava assim, não, mas espera aí, ele falou disso, mas ele não se aprofundou nisso. Ai, mas eu quero saber mais. Então eu falei, não, eu vou fazer o curso. Eu vou apostar, e foi uma aposta, assim, perfeita. Tá sendo assim, aonde que eu vou quando eu tenho dúvida, quando eu quero saber de alguma coisa, é na plataforma. Me auxilia demais. Os vídeos que você conversa com a gente para poder conversar sobre a prática, sobre as propostas, é muito importante, porque é a partir daí que a gente consegue ver no que está sendo embasado as nossas atividades, então isso é muito importante. Fica até às vezes como puxar a orelha, até mesmo para mim, para os outros profissionais, todas as nossas práticas têm que ser embasada. Uma vez me falaram, por que você está estudando cultura indígena se você dá aula para criança? Por que você tem que saber tanto? Uma vez questionaram isso de mim. E eu cheguei e falei, eu preciso respeitar o que eu estou passando, eu preciso ter consciência do que eu estou passando para a criança, e eu também preciso aprender, porque isso vai me ajudar enquanto pessoa e enquanto profissional, principalmente. Então, tudo que a gente faz tem que ser tudo muito bem feito. E esse curso ajuda a gente a organizar o nosso pensamento, a colocar em prática a nossa proposta e assim, e a ver que existe outras vertentes de uma ideia que teve. Então, com uma música, você consegue fazer um projeto gigantesco e desenvolver tudo nas crianças. Não precisa ficar repetindo a música. Às vezes ela não precisa estar presente todo o tempo. Claro. Tudo tem um tempo certo Pequenas de aparecer. variações. Com certeza. Então, o curso tem me ajudado muito nisso. Estevam, com certeza, vai continuar me ajudando. É algo que eu ainda quero saber muito mais, quero estudar muito mais, porque dá resultado. A partir do momento que a gente respeita, que é a base que eu estou vendo aqui do curso, a partir do momento que a gente respeita a criança, respeita a família, respeita a nossa profissão, a gente consegue desenvolver tudo bem mais leve. Então, assim, não fica na cabeça de, ai, meu aluno tem que saber fazer isso que nem eu estou mandando. Meu aluno precisa saber o número 5, meu aluno precisa... Calma, tudo isso vai acontecer, mas vai acontecer de uma forma lúdica. Eles precisam explorar, eles precisam experienciar. E na hora que a gente menos imagina, tá lá. Eles, às vezes, falando o número 5, ou se não, falando alguma coisa alguma proposta que a gente quis passar. Então, isso sempre vem na rotina natural deles, na convivência deles com eles mesmos, né? Principalmente. Por isso que é importante o olhar sensível, que você aborda bastante, a escuta sensível. Que demais. Caroline, de 26 anos, educadora referência. Tá todo mundo falando, Jaelma, quanta sabedoria, que referência. E referência é, é como a parte final, é o final feliz de uma história, de amor, de formação, de envolvimento, de trabalho. Então, se você é referência, é sinal que toda uma jornada deu certo, né? Você se formando, botando em prática, deu errado, aí você volta, arruma de novo, melhora, e no final, essa atividade você vai compartilhar com seus colegas de trabalho, com os pais da sua escola, e aí você vira a referência, é o final feliz de uma história, de muito trabalho, de muito amor. Com E certeza, a trajetória para isso aqui não foi fácil, né? a Desculpa, simplicidade que você Estevam. falou do final, né? Ai, por que você estuda tanto? No final você passa de uma maneira muito simples, mas lembrando que a simplicidade é o último estágio da sofisticação. Você tem um monte de informação, como é que eu posso simplificar? Fazer de uma maneira divertida. Com crianças, né, uma multifaixa etária ali de 2 a 5 muda muito de 2 a 5 anos. O que eu posso fazer? Do mais simples, do mais divertido, e vai fazendo, mais sabendo que está no caminho da criança aprender a ler, escrever, respeitar as culturas que formam o nosso país, e você faz isso de uma maneira muito bonita.
Eu acho que a gente aprendeu muito com você aqui. A gente vai conversar mais. E Obrigada. a gente tem o nosso encontro presencial em São Paulo, hein? A gente vai ter, vai se ver também, porque a gente tem no curso, a gente tem a comunidade que a gente conversa, se apresenta, põe as nossas ideias, Uhum. adaptações. A gente tem a plataforma com material para toda a sua vida, né? Tem muita Nossa, coisa. muito material, muita coisa para explorar. Mas o encontro presencial vai ser bom justamente para a gente ver é, como é que a gente projeta, como é que a gente organiza uma aula, um encontro, como é que essa atividade no curso está desse jeito, no encontro presencial está do outro jeito, como é que a gente cria Uhum. juntos. Então vai ser muito bom te ver no encontro presencial desse ano. Com certeza, vai ser muito bom conhecer você, as parceiras, os parceiros também que estão inclusos no curso. A troca entre os professores é muito importante. O professor não tem que ficar com a boquinha calada, não, tem que abrir a boca, tem que compartilhar, tem que falar, porque é isso que engrandece o nosso trabalho. Exato. Caroline, muito obrigado. Fiquei muito feliz, aprendi muito com você. Muito Tá tudo obrigada. anotado aqui. Vou salvar essa live, deixar, compartilhar com todo mundo, gente. Escreva aqui nos comentários qual que foi a ideia que você vai usar amanhã, porque eu já vou usar algumas Isso, coisas que a compartilha Caroline também. Eu ensinou. quero saber também. Se eu ajudei alguém a ter alguma ideia, por favor, me digam. Isso vai ajudar muito na minha prática e na de vocês também, com certeza. Demais. E, Caroline, te vejo então no nosso encontro presencial. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Com certeza, estarei lá. Boa noite, um beijão e muito obrigada pela oportunidade, que é muito importante, Estevam. A gente, enquanto professores, ficamos muito felizes com isso, viu? Não, merece. É, merece. Eu estou muito feliz. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. Caroline. Olha, que emocionante, Caroline, muita coisa. Você, todo mundo aqui gostou muito, então põe coraçãozinho, escreve, ajudou muito. Escreva o que que você mais achou de interessante, o que que você pode usar amanhã. Então tem muita coisa aqui e eu espero você no Educando pela Brincadeira também, se você acredita na brincadeira como ferramenta de ensino, um processo facilitador para a criança compreender uma técnica, um conceito, saber comunicar com o próximo, com a família. Olha, muito bonito, muitas ideias lindas que a Caroline compartilhou. Mas antes, vai ter um intensivão educador referência, que é exatamente, eu vou abrir o meu curso gratuitamente para você utilizar as melhores atividades, botar em prática com em sala de aula, na família, com os alunos. Então vai ser muito bom, porque eu não quero ficar só com palavras bonitas na internet, eu quero que você tenha resultado. E resultado é pegar uma ideia, botar em prática hoje e fazer com as crianças, amanhã fazer e vai ter um resultado. E só aí você vai me escutar, só aí você vai sentir o que realmente é esse método do Educando pela Brincadeira. Então, vem para o Educando, professor Intensivão Educador Referência, lá tem o meu curso online gratuito para você pegar as atividades, botar em prática, tem resultado, e aí sim você poderá se inscrever na nova turma do Educando pela Brincadeira. Link aqui no Instagram, e um grande beijo, feliz ano novo, e fique com essas ideias, que eu fiquei muito feliz. Caroline, um beijão, e nos vemos no encontro presencial, Educando pela Brincadeira 2023. Na festa do